A morte muitas vezes não é bem aceita pelos familiares. A morte, de um certo modo, a perda de um ente querido pode fazer até a desestruturação de muitas famílias, né? E por outras famílias e outras pessoas, então por isso não existe uma regra, a gente vê que a morte é quase um alívio, né? Nós temos situações, e eu acabei de passar agora, por pouco tempo, nessa semana, com o falecimento do meu irmão. 78 anos, evolução, câncer terminal de câncer, já estava simplesmente numa situação não contactuante, emagrecido, aonde a morte passa a ser um alívio emocional para as pessoas que ficam. Isso não tem nada a ver com as saudades, não tem nada a ver com o respeito, não tem nada a ver com o gostar, mas muitas vezes o desejo dessa morte acaba sendo pensada por nós médicos e não médicos, porque vai aliviar muitas vezes o sofrimento de uma pessoa. Veja, quando nós estamos deslocando para uma ocorrência envolvendo vítimas, primeira coisa que o bombeiro tem por dom, ele se coloca na posição da vítima, certo? Então, na posição da vítima e coloca-se na situação dos familiares, certo? Então, você tem todo o cuidado nos procedimentos operacionais que você vai adotar, do jeito que você vai conversar, do jeito que você vai ministrar a situação, conversar com a equipe para fazer o serviço, certo? E a gente tem cuidado especial em relação ao isolamento, certo? Tanto é que numa área onde existam vítimas, a gente vai fazer um isolamento onde, na medida do possível, esses familiares ou conhecidos da vítima, a gente vai fazer o possível para que eles não adentrem essa área onde só nós estamos trabalhando. Então, as primeiras medidas são essas, em relação ao cuidado no atendimento, ao que você vai falar, da maneira que você vai falar e cuidar com que essas pessoas não se aproximem próximo à vítima, a não ser numa situação onde elas sejam orientadas a estarem próximas. Mas geralmente a gente vai ter essa cautela para preservar os familiares e preservar, por que não, a vítima. Cuidados paliativos, ele indica que o paciente tem grande probabilidade de estar entrando em óbito nos próximos 6 meses. Então, e depois disso? Né, nós temos aquele período de luto, né, que muitos dos hospitais, instituições oferecem até um apoio, um suporte de luto para a família desse paciente falecido. Então nós devemos pensar sim na família e às vezes até mais que no próprio paciente, porque às vezes ele está inconsciente, ele está sedado, ele está sob sedação paliativa, então teoricamente, né, depende também muito da crença, da religião, que deve ser levado muito em conta, essa parte psicossocial, física, cultural, principalmente, né? Não é porque você acredita em uma coisa que ele também tem que acreditar. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração, respeitar tudo isso, entender a dor dessa família. E uma coisa que os pacientes me ensinaram muito, e acredito que a muitos profissionais também, é que você tem que ouvir muito e falar muito pouco. Às vezes as crianças é mais fácil. Criança é mais fácil do que o adulto, porque o adulto muitas vezes já tem uma concepção do que é e da perda e uma concepção cultural que muitas vezes bloqueia. Eu já tive contato, tá? E acabei escrevendo uma vez um livro, não publiquei o livro, tá? O título do livro é E Era Uma Vez. Diferente do E Era Uma Vez, uma princesa, não, esse conta toda a história e termina, e era uma vez. Então esse livro eu escrevi para ajudar os pais a conversarem com as crianças, muito mais do que trazer a criança no consultório, porque eu não tenho a proximidade com uma criança de 6, 7 anos. Mas o pai pode conversar com a criança sobre o que acontece com uma planta, o que acontece com uma fruta que vai amadurecer, que vai cair, que vai se transformar, que vai renascer depois como
de repente até outra forma, né? Aquela fruta cai e se transforma numa árvore. Então os pais podem usar esse livro para explicar o que acontece com um bichinho de estimação que morreu, o vô, a avó que foram embora, e dar espaço para que a criança traga a sua própria concepção. A gente tem que ter assim, um jeito assim, bem humilde para falar com essas pessoas e calmo, né? Às vezes, em muitos casos, a pessoa está nervosa, a família está nervosa, porque é um acidente ou porque é uma perda, né? E a pessoa vem e nem sempre te trata assim muito bem. E você tem que saber ter a humildade de escutar, às vezes o familiar falar com você, às vezes não tratar tão bem, né? E você tem que ter calma, porque depois, quando passa ali, até a família reconhece que errou ali aquela hora, né? Hoje nós temos as próprias eutanásias discutidas no mundo todo, né? A pessoa tem ou não tem direito de optar pela sua morte? A pessoa tem ou não tem direito de pagar pela sua morte, né? Então são situações extremamente complexas de discussões que nós não temos nenhuma resposta específica. Mas a morte hoje faz parte do nosso dia a dia e nós temos que aprender a lidar com ela. Algumas profissões muito mais próximas e outras profissões talvez mais distantes. Então, qual que é o cuidado que se deve ter com essa família? Sempre agir de uma forma mais sensível possível, com racionalidade, com prudência, mas com muita coerência, falando sempre a verdade, nunca mentir para eles, nunca iludi-los, com muita clareza, né, nas palavras que eles entendam. Não adianta você chegar para um familiar ou para um paciente e falar só em termos técnicos, porque ele não vai entender e muitas vezes eles vão dizer que entenderam e eles não entenderam nada. Você só confundiu mais esse paciente, você deixou ele mais angustiado. Então você tem que ter certeza, você tem que se certificar que esse paciente realmente está entendendo sua linguagem, para que ele saiba qual que é o quadro dele, se for a vontade dele, né? Então, hoje em dia, nesse âmbito da saúde, tem sido priorizado muito o atendimento humanizado, né? Essa humanização em saúde tem sido um tema amplamente abordado em diversos congressos relacionados não só à geriatria, né? Porque a gente pensa, muitas pessoas pensam que só gente velha morre, isso é mentira. Tem muita criança de 4, 5, 6 anos em cuidados paliativos. E então a gente deve abordar bem essa parte de humanização, que é o quê? É você encarar esse indivíduo como um ser integral, né? Então, que inclusive é um dos princípios iniciais do Sistema Único de Saúde, né? A integralidade. Então, esse indivíduo ele não deve ser tratado como uma doença. Ah, o fulano tem câncer de pulmão, estágio 4, terminal, cuidados paliativos. Não. Não. Esse ser humano, esse seu João, esse seu Antônio, ele tem tantos anos, ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem um filho, ele tem uma filha, ele tem 7 netos, ele tem 2 bisnetos, ele trabalhou a vida inteira. Então ele tem suas dificuldades, ele tem seus medos, ele tem suas angústias, ele tem uma história, né? Então ele não é o câncer, ele não é o leito 25,